é contra a lei da oferta e procura, é a favor da emissão monetária. E tem um fato que está lá, que aí a meu favor eu vou falar aqui, de que ele acha que o Estado tem que comandar tudo, né? E eu queria dizer o seguinte, que uma das teses que eu levanto nesse livro, exatamente, e que, aliás, Renato, eu sou atacado na esquerda, é porque eu acho que o Estado não tem que estar comandando nada. Aliás, não tem que estar comandando tudo, muito pelo contrário. Uma das características do socialismo com características chinesas, que é o nome que eles dão, e esse livro é uma tentativa de comprovação científica disso, de que o setor público da economia é dominante, mas ele convive com múltiplas formas de propriedade, inclusive a propriedade privada capitalista na China, né? Então, eu nunca disse em lugar nenhum que o Estado tem que comandar tudo, ou seja, nunca... E sou muito atacado entre meus colegas de esquerda por conta disso, né? Mas fica o livro aí e tal. Mas então você não se considera marxista? Você varia entre o que você... Não, sou marxista, porque o próprio Marx dizia que a transição do capitalismo para o socialismo seria uma longa transição em que haveria convivência entre a lei do valor, múltiplas formas de propriedade. Tudo bem, mas aí, por exemplo, quando aconteceu, eu já comecei interrompendo para fazer uma pergunta para ele do que ele está falando, então tá? Vamos à primeira. E se precisar qualquer coisa, você muda e você coloca a ordem na casa. Tá bom. Mas, então, se você se considera marxista, e você falou que o Marx tem essa ideia de que a transição teria que primeiro haver um capitalismo, Não. e depois ir para um socialismo. E ele fala que o socialismo é a violação despótica do direito de propriedade, isso está no manifesto do Partido Comunista, e aí a partir daquilo e da ditadura do proletariado, e daí depois faria a transição para o comunismo, que ele nunca explicou corretamente. Então, se você tem essa cabeça marxista, como que você coloca isso dentro do que acontece na China? Porque a China não é consenso nem na direita nem na esquerda exatamente o que ela é. Então, tem alguns teóricos na direita que falam que o comunismo sim existe, que é como se fosse a China, que não é a teoria que eu concordo. Eu concordo que lá existe um capitalismo de Estado, que é um capitalismo ou uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. E nesses últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, isso começou a piorar muito. Então, o Estado hoje tem muito mais interferência na vida das pessoas e na economia, principalmente, que é o que eu acompanho quando a gente fala de liberdade econômica, do que 2 anos atrás. Mas sempre teve essa característica, desde a liberação, desde a abertura comercial da China com o Deng Xiaoping, de pegar esses elementos do capitalismo, da iniciativa privada, e fazer uma forte regulação estatal. Então, na minha visão como economista, isso não é comunismo, isso é um capitalismo de Estado nos moldes chineses, que até quando eu vim aqui eu falei, a China é uma mistura bizarra de capitalismo com socialismo. Como que você, sendo marxista, como que você se coloca nessa? Porque você defende o modelo chinês, mas você não defende o modelo soviético. O que é exatamente que você defende? Primeiro que Vou começar aqui, então, vamos ver se dá certo. Olha, foi. Aqui, ó. Vamos Primeiro lá. que capitalismo de Estado é uma coisa meio estranha, vamos dizer assim, até porque o capitalismo ele é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, o mercado e suas instituições são criações estatais. Então, como que o capitalismo é uma criação estatal? Só você pegar, por exemplo, desde a Revolução Puritana até a Revolução Industrial, existe uma série de inovações institucionais, que começam com o Cromwell, por exemplo, que leva à lei dos secamentos, né? E quem faz e quem leva a cabo essas inovações institucionais é o Estado, né? Então, não sempre, nem sempre. Não. Quem faz as inovações institucionais, que dá cabo à lei dos cercamentos e uma tipologia de propriedade privada que é típica da Inglaterra, é o Estado inglês, né? E não existiria capitalismo na Inglaterra, por exemplo, sem a formação, por exemplo, do Banco da Inglaterra. Não existiria, por exemplo, o capitalismo inglês sem a transformação da dívida pública em uma arma política, por exemplo. Ou seja, o Estado sempre esteve presente no capitalismo, né? Então, mas Estado estar presente, desculpa te interromper, é porque eu só queria fazer essa... Não sei se isso é bom, é melhor você terminar de falar, mas é que o Estado... O que você prefere? Você prefere terminar? Eu faço a pergunta depois. Eu anoto aqui e eu pergunto. Não, pode falar. É que assim, você falou que o capitalismo ele nasceu do Estado. Sim. E aí você falou que, na verdade, sempre houve presença do Estado no capitalismo. Na minha visão, são coisas diferentes. Uhum. Então, você ter presença do Estado no capitalismo é real, mas o capitalismo não nasceu do Estado. O capitalismo nasceu de uma necessidade, ao longo do tempo, de uma evolução natural do comércio. Então, quando você fala de capitalismo, você precisa voltar para ver as relações comerciais desde os primórdios. Então, desde a Idade da Pedra, as pessoas começaram a fazer o escambo, sobrava um pouco de excedente. E o capitalismo ele aconteceu a partir do momento que existia tecnologia e conhecimento para as pessoas aplicarem a produção em massa. E aí houve o êxodo rural, começou isso na Inglaterra, Adam Smith começou a perceber isso e observar esses primeiros passos. E o fato
de haver Estado, porque muita gente confunde e acha que liberalismo é não existir Estado, como se fosse um anarquismo, mas não é. Então, o liberalismo, ele entende que é preciso um papel do Estado, que ele tem papel crucial em alguns pontos específicos, e aí também não tem consenso de que quais pontos são todos eles. Eu acho que são pontos pequenos, educação, segurança, saúde, blá, 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 mas acho que dá para fazer parcerias público-privadas, mas o ponto é, o capitalismo, ele foi uma necessidade e ele veio da evolução natural do comércio. A presença do Estado, a formação de um Estado, ela é até posterior à ideia de você precisar fazer comércio com uma outra pessoa e conseguir encontrar uma outra tribo ou uma outra família que fizesse coisas que você precisasse. E aí essas trocas naturais começaram a acontecer. Primeiro que a partir do seu ponto de vista, o capitalismo tem desde o Neolítico, ou seja, porque deixa agora. Agora eu falo. Vamos lá. O capitalismo ele surge como evolução da técnica, ou seja, o que o Adam Smith percebe, por exemplo, é que surge uma divisão social do trabalho, né, como expressão do surgimento da técnica, ou seja, da tecnologia, ou seja, as pessoas confundem muito tecnologia com capitalismo, né, e a partir disso um processo de especialização, né? E tudo isso, ou seja, não existiria nada disso, aí é uma opinião, não é nenhuma opinião particular, ou seja, tem até economista neoclássico que concorda comigo, principalmente os norte-americanos, que isso não existiria sem Estado, né? E, aliás, é impossível falar em capitalismo sem Estado. Hoje, por exemplo, nós estamos assistindo a um evento nos Estados Unidos, por exemplo, em que o Biden ele tem duas opções. Ou ele coloca $1 trilhão na economia americana para jogar a fronteira do conhecimento para frente, para enfrentar a guerra tecnológica com a China, ou vai deixar a China atropelar os Estados Unidos, né? Ou seja, nos principais países capitalistas do mundo, o principal instrumento, por exemplo, de indução de ciência e tecnologia é compra governamental. E não existe livre comércio para isso. Não existe livre troca para isso. Eles não abrem, por exemplo, nós aqui, pega eu, o Lênin, o Rodrigo, o Renato, vamos juntar aqui $100 bilhões e vamos tentar comprar a Amazon, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Eles vão deixar. Ou seja, essa conversa, por exemplo, essa ideologia de livre mercado, livre comércio, é bom para os outros, para eles não. Não é? Ou seja... Nos Estados Unidos não tem livre comércio, então, você acha? Não. A questão que... livre comércio, em que sentido você está falando? O que existe é o oligopólio. O que existe é a formação de preço e oligopólio. Ou seja, uma coisa é você acreditar que existe formação de preço no mercado, ou seja, da oferta e procura. Legal. Mas essa não é a forma histórica dominante do capitalismo hoje. A forma histórica do capitalismo dominante hoje é a formação de preço em estruturas de oligopólio. E como que se formam os oligopólios e por quê? Não, os oligopólios eles são uma tendência, não vou falar natural porque nada é natural, né? Mas era a famosa lei da concentração e a centralização do capital. Vamos falar, por exemplo, quando surge a síntese neoclássica, a visão marginalista da economia, que é a visão neoclássica no final do século passado, né? Que tenta retomar um capitalismo, uma visão de capitalismo a partir da noção de equilíbrio geral, que surge com o Varra, por exemplo, em que é o seguinte, eles remontam o capitalismo da época de Adam Smith, que é o capitalismo da pequena e média empresa, disputando a preferência individual dos consumidores, até uma definição do pensamento neoclássico pode ser essa, segundo alguns, né? Só que já no final do século XIX é muito evidente o seguinte, que tinha havido duas ondas no capitalismo, né? De concentração e centralização do capital. Então, no final do século XIX, quando surge essa teoria, as teorias neoclássicas, as teorias marginalistas, esse capitalismo de média e pequena empresa disputando a preferência individual dos consumidores já deixou de existir. O que existia já era um capitalismo monopolista, né? E no capitalismo monopolista, por exemplo, não tem muito espaço para conversa. Ou seja, é cobra comendo cobra, né? Então, você percebe na vida das pessoas, por exemplo, hoje, cada vez menos empresas, por exemplo, comandam o mundo hoje, né? Então, essa noção de lei da oferta e procura, concorrência, livre mercado, na minha opinião, isso não existe, né? Não é realidade do capitalismo hoje. E uma das provas disso, por exemplo, vou pegar no empírico, né, Renata? Ou seja, se é livre mercado mesmo o mundo, se esse é o futuro, né? Por que tem bloqueio tecnológico com a China? Por que o país, por exemplo, pode falar que tal país vai ser sancionado, outro não, se o negócio é livre mercado? Né? Ou seja... Posso responder? Claro, pô. Aqui...